Beleza, nesse momento aí a gente está gravando então a aula. Conforme a gente conversou na última aula, hoje eu vou fazer os exercícios da primeira lista, já até divulguei o gabarito, né, há bastante tempo, mas eu vou resolver com vocês, até a título de revisão. E vamos fazer também um banco de questões referente à matéria que a gente viu, né, de risco e retorno. A gente viu muita teoria, mostrei no Excel também como faz um problema de otimização com 6 ativos, mas acabei não fazendo exercícios, né? Então o objetivo hoje é fixar um pouco mais aí através dos exercícios. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, né, é só abrir o microfone aí e falar, tá certo? Pessoal, como a minha imagem não é útil, tá? Eu vou desativar minha câmera, tá certo? Mas qualquer dúvida aí é só falar. Bom, vamos lá então. Eu tinha, muitos já entregaram, tá? Eu já salvei na minha pasta, depois eu vou olhar cada um e pontuar ali. Embora vocês já tivessem um gabarito, já sabem o que acertou, o que errou, né? Quem teve a curiosidade de olhar ali o gabarito, né? Que está aqui. Mas vamos lá, vamos resolver, né? Questão por questão, e aí vamos explicar como é que se faz, né? Então, pessoal, tarefa 1, né, foi uma tarefa individual, ela podia ser feita em Excel, Word ou ainda escaneado, né? O importante era que fosse individual, tá certo? Então, vamos lá. Professor, eu vou pegar aqui o whiteboard para a gente montar. Pode falar. Não está disponível aqui para nós. Obrigado. Esqueci de... Verdade, eu esqueci de compartilhar minha tela. Bem lembrado aí. Beleza, já está disponível? Está aparecendo já? Sim, agora sim. Valeu, obrigado. Então, a aula do dia 5 de outubro, né, de 2020. Então, vamos olhar para a resolução da tarefa 1 ali, né, que está ali do lado. Bom, então, o primeiro exercício da tarefa 1. Né? Uma empresa exige um período máximo de payback de 2 anos em seus projetos de investimento. Se a empresa possuísse os dois projetos seguintes, qual deveria aceitar? Você acredita que a regra do payback indicaria a melhor opção de investimento para a empresa? Considere uma taxa mínima de atratividade de 10% ao ano. Então, pessoal, como é que é o fluxo A? O fluxo A, você tem um investimento ali de 25 mil na data 0. Aí você tem na data 1, 15 mil. Na data 2, 11 mil. Na data 3, 3 mil. E depois na data 4, mil. Então, menos 25 mil. Depois você tem 15 mil. Depois 11 mil. 3 mil. E 1.000. E o B? O B, você tem um investimento inicial de 20. Aí você tem retorno de 7 mil. Depois 7 mil de novo. Depois 6 mil. Depois no último ano 4, 20 mil. Ó, da forma até como está montado, o que vocês estão vendo? O projeto B, ele entrega muito melhor no fim da vida, ao contrário do de cima. O de cima entrega muito no início e nada no fim. Então, tá com cheiro, né? Tá com pinta de que o B vai ter um VPL melhor, né? Então, o que você faz? Você joga no Excel esse fluxo aqui, ó. Então, quem é o fluxo A? Né? O fluxo A está ali, ó, menos 25 mil. Né? Então, deixa eu aumentar aqui, ó. Aqui, ó, os menos 25 mil está aqui, aí depois 15 mil, 11 mil, 3 mil e 1.000. Como é que é o fluxo de caixa descontado? É simplesmente multiplicar o fluxo de caixa pelo fator de desconto, né? Então, ó, o fator de desconto é 1,1, que eu já estou botando direto 1 mais I, que é 10%, vai dar 1,1, elevado ao período que eu estou, tá vendo? E aí eu já faço direto aqui a conta, sem precisar fazer aquela coluna a mais do fator de desconto, tá? Já faço o fluxo de caixa descontado direto. O que você está vendo aqui? Ó? Que o projeto A tem um payback menor do que o projeto B. Então, qual que é melhor? O B, tá certo? Só que não é isso que ele pergunta. Ele começa perguntando no problema que se a empresa exige um período máximo de 2 anos, né, qual que você deveria aceitar? Bom,
Se é 2 anos, o que acontece aqui? Eu estou vendo que a soma desses dois no projeto A está dando 22.727. Ó. Eu tô circulando aqui no meu Excel aqui embaixo, 22.727. Né? Você vai fazer o quê? Vai pegar menos 25 mil mais 13. Deu negativo? Deu. Deu negativo, soma o próximo. Tá? Então está aqui a conta. Ó. Pego menos 25 mil mais 13. Deu negativo? Deu negativo. Aí soma o próximo. O próximo é 9 mil. Ó. Vai dar negativo ainda, tá vendo? Então eu vou ter que continuar o próximo. O próximo ainda deu um negativo. Aí continuo para o próximo. O retorno está entre 3 e 4. E na máquina B? Na máquina B, vamos puxar para baixo, ó, tá, continua negativo. Ó, ali, ó, pelos dois critérios, o que acontece? Se eu tenho um retorno de investimento de 2 anos, nenhuma das máquinas eu iria aceitar, porque eu tolero retorno de até 2 anos. Então, eu iria deixar de fazer qualquer um dos projetos de forma errada, porque eles têm um VPL positivo. Lembra que quando o VPL é positivo, eu tenho retorno do meu investimento. E tanto pelo critério do VPL quanto para o critério do payback, o B é melhor, tá certo? O B retorna em um valor maior. Tá legal? Vamos ver a questão 2 agora. Um projeto que gera fluxos anuais de caixa de 300 ao longo de 7 anos custa hoje 1.500. Então tá ali, ó, 1.500 no ano 0. E aí ele custa 300 ao longo de 7 anos. Então, ano 1, 300, ano 2, 300, 3, 300, 4, 300, 5, 300, 6, 300, 7, 300, tá? Pela regra do VPL, esse é um projeto que vale a pena quando a taxa exigida de retorno é de 6%. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar uma taxa mínima de atratividade de 6 e fazer o VPL. Aí, pessoal, você pode usar a fórmula do Excel, tá? A 6%, o projeto é válido. Tá? E quando for de 10%? Quando for de 10% é negativo, não vale. Então, o que você está vendo aqui? Ó? A taxa interna, ele não pede isso, tá? Mas se eu calcular a taxa interna de retorno, está entre 6 e 10. E mais ainda, se eu for olhar aqui, ó, eu estou observando que está muito próximo de zero, perto de 10%. Então, a TIR está muito próxima de 10 ali. Aí eu fiz usando a fórmula do Excel aqui, deu 9,19, tá bom? Beleza, essa é a questão 2, bem simples, né? Bem simples e direta. Questão 3. A empresa A e B está avaliando um projeto que apresenta o seguinte fluxo de caixa. Então tá lá, ó. Menos 1.300, 400, 300 e 1.000. Qual é a taxa interna de retorno? Bom, simples, né? Taxa interna de retorno é simplesmente pedir a TIR desse fluxo aqui. Deu 12,3. Tá aqui, ó, se a taxa de retorno exigida pela A e B for de 10%, deve-se aceitar ou rejeitar o mesmo? Bom, se for de 10%, eu vou fazer o VPL. Ó. O VPL é 10%, tá certo? Vou descontar aqui uma taxa de 10%. Tá? Se eu for fazer o VPL, eu vou ver que é positivo. Então, eu vou aceitar, né, o projeto aqui. Tá certo? Bom, beleza. Então, se a TIR for de 10%, eu vou aceitar o projeto. Bom, questão 4. Um gestor financeiro deve escolher apenas um dos dois projetos apresentados. Então, tem o projeto X e o projeto Y. Tá? O projeto X está aqui, ó, menos 2.500, 4.000, 5.000, 6.000, 1.000. Aí o Y, menos 2.500, 1.500, 6.000, 5.000, 4.000. Tá? Qual é a TIR de cada um dos projetos? Bom, simplesmente no Excel ali, ó, fazer a fórmula da TIR. Pode fazer direto. Ó. Tá lá, um deu 11,8, o outro deu 11. Ok. Se a taxa de retorno exigida da IB for de 10% ao ano, deve-se aceitar... Desculpa, tô no outro aqui. Tá. Pela regra da TIR, qual projeto deve ser escolhido? Pela regra da TIR, eu vou escolher o X, né? Isso, vou escolher o X porque deu uma TIR maior. Agora, suponha que a empresa exige um retorno de 6%. Qual o VPL dos projetos? Bom, o VPL é 6%, pessoal, só fazer usando a fórmula aqui do Excel, ó, vai dar maior o do Y, o VPL é 6%. Então, a regra do VPL confirma o resultado apontado? Não, não confirma, né? Porque deu o Y, tá?
Então, o que acontece? Qual projeto você vai ficar? Você vai ficar com o Y, porque lembra, né? O método do VPL não tem nenhuma exceção, funciona sempre. Tá? Então, você sempre usa o critério do VPL para decisão. Tá certo? Ok. Vamos para a questão 5. A 5 é o que teve mais pergunta, né? Na época que eu lancei esse exercício. Tá? Então, vamos lá. SBC está avaliando a possibilidade de lançar um novo produto no mercado. A SBC estima que serão vendidas 10.000 unidades do produto a um preço de venda de 30. O CMV, né, o custo da mercadoria vendida, será de 9 por unidade, enquanto os custos fixos alcançarão 125 mil. O equipamento necessário para a produção do novo produto custará 200 mil e será depreciado linearmente ao longo dos 4 anos de vida útil do projeto. Não há valor residual para o mesmo. Supondo uma alíquota de renda de 27% e uma taxa de retorno exigida, uma TMA, né, dito de outra forma, de 9%, pede-se qual o período de payback, o VPL e a taxa interna de retorno desse investimento. Bom, pessoal, então o que acontece ali? Ó? Eu vou simplesmente fazer o quê? Ó, só deu um probleminha aqui na minha fórmula, no teste lógico aqui. Mas enfim, eu não preciso do teste lógico não, tá? Vou mostrar como é que se faz sem o teste lógico aqui. Então vamos lá, a taxa mínima de atratividade é de 9%, né? O imposto de renda é de 27%, e eu estou vendendo 10 mil, tá? Então, primeira coisa aí, eu tenho que montar o fluxo, tá? Então, como é que vai ser o fluxo? Primeira coisa que eu estou vendo, ele está falando que o custo fixo vai ser 125 mil. Então, 125 mil eu vou ter custo do ano 1, 2, 3 e 4. Esse não tem como fugir. E eu estou vendendo 10 mil unidades. Só que 30 menos 9 vai dar 21, que é o que fica para mim, porque eu tenho um custo de 9. 21 vezes 10 mil vai dar um fluxo de 210, resultante da minha venda ali, tá? Da onde vem? Ó, eu fiz até uma mastigadinha aqui, tá? É o 10 mil que multiplica 30 menos 9. Tá legal, pessoal? Então, qual é o lucro bruto? O lucro bruto é a soma, né? Da venda com custo. Tá ali, ó, 85 mil. Só que acontece, na data zero eu pago 200 mil ali pelo equipamento, então paguei 200 mil. Só que eu tenho que botar aqui depreciação. Como eu vou colocar de forma linear, 200 mil divide 4 vai dar 50 mil ao longo dos 4 anos. Então, ano 1 menos 50, ano 2 menos 50, ano 3 menos 50 e o ano 4 menos 50. E de imposto? O imposto incide em cima do lucro, tá certo? Eu vou ter um imposto ali, ó, né? Vou ter que fazer o quê? O equipamento aqui, ó, somar equipamento, depreciação, e vou botar ali a alíquota de 27, tá legal? Então vai dar 9.450. Então qual é o meu resultado do fluxo? Bom, na data zero é menos 200, e aqui simplesmente é a soma, tirando a depreciação, né? Então, aí eu estou somando e subtraindo, dá na mesma, né? Porque vai cortar ali, tá? Então vai dar 75.550 para todos eles aqui, tá? Eu vi muitos que entregaram, acertaram, a maioria acertou, porque a gente acabou conversando desse exercício no WhatsApp, né? E aí, como a gente se falou no WhatsApp, todo mundo foi pelo caminho correto, tá? Bom, e aí, de posse do fluxo, aí ficou fácil, né? Calcular a TIR é simplesmente pedir ali em cima do resultado qual é a TIR. Então vai dar 19 nesse caso aí, tá? Que ele pede. O VPL também pode usar pela fórmula. O VPL vai dar ali, ó, 44.760. Um resultado positivo. Então vale a pena fazer o projeto. E por fim, ele pede o payback. Aí o payback você tem que fazer aquele método de somar, né? E parar só quando virar o sinal. Então, pego o primeiro ali, somo o segundo, vai dar negativo, aí somo o próximo, vai dar negativo, somo o próximo, deu negativo, somou aqui, ó, opa, deu positivo. Então, o payback está entre o ano 3 e o ano 4, tá bom? Bom, pessoal, aí o restante do exercício, questão 6 é, olha,
Recalculo o fluxo de caixa anterior, considerando um cenário pessimista, onde a venda vai para 8.000. Aí eu fiz aqui, ó, com venda 8.000. Aí não muda nada, né? Só muda a conta aqui, você vai ter uma TIR negativa e, além disso, um VPL negativo. Então não vale a pena fazer e, obviamente, você não vai ter payback, né, pessoal? E faz também a conta quando eu tenho um otimista, 12.000. Aí com 12.000, chega num VPL de 144.000, né, e uma TIR de 39, tá bom? Bom, esse gabarito já está lá na nossa plataforma, tá? Já botei faz tempo. Faltava eu comentar com vocês o exercício que eu quis realmente fazer no início dessa aula, a título de revisão, que é uma parte que vai cair na nossa prova, né? E lembrando aí, a nossa prova, tá? É dia 19 de outubro. Então faltam aí 2 semanas exatamente para a nossa prova. Legal? Bom, vamos fazer agora então exercícios de revisão do capítulo risco e retorno, né? Então a gente fez aqui, ó, que eu acabei de fazer com vocês, foi exercícios aqui até a aula de 2 de setembro ali, na verdade 9 de setembro, tá? E vamos agora fazer revisão daquela parte de mercado de dívida, renda fixa, de indicadores e risco e retorno. Tá legal, pessoal? Só lembrando, tá? Uma breve revisão, tá? Uma breve revisão para a gente poder fazer o exercício, digamos assim, com mais substância, né? Com mais qualidade aí. Lembrando em renda fixa, tá? Renda fixa, né? Que a gente chamou de avaliação, né? Ali, ó, avaliação de obrigações, né? Mesmo nome, avaliação de obrigações. Avaliação de obrigações. E é a mesma coisa também que mercado de dívidas, tá bom? Bom, pessoal, esse é um mercado onde sempre existem duas partes. É o credor e o devedor, tá? O credor empresta ao devedor cobrando uma taxa de juros. Essa taxa de juros pode ser tanto pós quanto pode ser pré. E além disso, além da forma do juro, eu tenho também a periodicidade do juro. Periodicidade. Periodicidade. Tá? A periodicidade do juro pode ser semestral, anual, pode ser perpétuo, e assim vai. Tá certo? E etc. E pode, inclusive, não ter periodicidade, né? Pode ser o que a gente chama de cupom zero, deixar para pagar tudo no fim, tá? Qual é a característica principal? O valor de uma dívida é o valor presente, né? Do somatório de todos os fluxos de caixa dessa dívida trazidos pela taxa do papel, do ativo, daquela dívida, tá? Onde o J vai de 1 até N. O I é chamado de taxa do ativo. Aí a gente, naquela aula, falou, né, que quanto maior for o risco do emissor, maior vai ser a taxa de desconto aqui, tá certo? Mas, enfim, essa é a fórmula, que na verdade é a fórmula de valor presente, tá legal? E aí a gente viu lá na aula o que é ágio, o que é deságio, né? Títulos do governo que negociam valendo 1.000 no vencimento. Então a gente vai fazer exercício sobre isso, tá? Beleza, essa foi a parte aí, claro, é uma revisão, não é uma aula, né? Então estou fazendo uma breve revisão. E a parte de risco e retorno, o que a gente viu até agora, né? A gente viu primeiro que o retorno na data T é o preço na data T sobre o preço na data T menos 1, isso que a gente começou vendo. A gente viu que esses retornos seguem uma distribuição log normal, tá? Ou seja, uma distribuição mais ou menos assim. Tá legal? Que o risco é medido pelo desvio padrão dos retornos na data T. Então a gente estima isso, é o desvio padrão, tá certo? Isso aqui é o risco. E esse risco aqui é chamado de risco absoluto, tá certo? Tá legal? Bom, e aí o risco absoluto, eu posso tratar ele no âmbito de sigma do portfólio, né? A gente viu que o sigma do portfólio ao quadrado é o peso de cada ativo, vetor, que multiplica a covariância entre esses ativos, que multiplica o peso transposto. Tá legal?
Isso aqui gera uma função quadrática, e por gerar uma função quadrática, essa função aqui, né, existe, né, um ponto ótimo. E esse ponto ótimo, que a gente viu aí há 2 aulas atrás, é o índice de Sharpe, né, que é o retorno do portfólio, menos o retorno do ativo livre de risco, sobre o sigma do portfólio. Se eu maximizo essa relação, é a mesma coisa que maximizar o numerador, né, e minimizar o denominador. Se eu minimizo aqui o denominador, eu maximizo o índice de Sharpe. Pessoal, só um detalhe agora que eu me lembrei de índice de Sharpe. Eu vou abrir aqui a câmera, tá? Alguns me mandaram mensagem e eu fiquei de responder, tá? Abri aqui a câmera, tá, pessoal? Estou mostrando aí uma plaquinha, né, que eu ganhei, né? Não sei se dá para ver aí, que é a plaquinha do 11º CFA Institute Research Challenge. Eu fui o tutor, né, da equipe da URGS, eu sou o tutor há 5 anos. Né? Ano passado a gente ficou ali nas cabeças e aí ganhamos, né, essa plaquinha, todo mundo que participou comigo. Eu ganhei como professor tutor, né, e os alunos ganharam também uma menção honrosa e tudo, né. Por que eu lembrei disso aqui? Porque eu estou mostrando carteira, né, e a competição do CFA, ela consiste em fazer o valuation, né, a tenda. Tá? Aí tiveram 2 alunos dessa turma que me mandaram um e-mail querendo, né, falou, professor, a gente viu dessa competição e queria fazer. Eu já fechei o time, pessoal, infelizmente, tá? São 5, eu já selecionei 5, tá? 4 do mestrado e 1 do especialização, tá? Ano que vem eu mando um e-mail para vocês da seleção. Todo ano acaba sendo eu, né, o tutor. Então eu vou avisar vocês, quem tiver interesse, já estou no 5º ano, muito provavelmente ano que vem eu também vou ser tutor. Então, quem quiser participar, né, não custa nada, primeira coisa, né? E segunda, se você ganha, você tem uma possibilidade de participar no torneio lá nos Estados Unidos, e o CFA Institute é muito conhecido, né, no mercado. Ele tem prestígio, né? Então é uma forma de vocês conhecerem e também saberem como é que se trabalha no mercado de finanças, né? Até fica a minha dica aí, quem quiser trabalhar no mercado financeiro, vale a pena investir depois que terminar a graduação. Tem alguns que fazem até durante a graduação, tá? Mas ao invés de fazer a MBA, fazer o CFA Level, né? São 3 níveis, tá certo? Para quem nunca ouviu falar, entra lá no CFA Institute, bota aí no Google, vocês vão encontrar. E é muito melhor fazer uma certificação como essa do que um MBA equivalente, né? A única coisa é que é caro, tá? Cada prova são 3 níveis, né? Custa em torno de $350. E é internacional, né? Tudo em inglês. A questão, né, é assim, se eu for multiplicar a $1.000, o dólar tá, vamos botar que seja 6, tá? Vai gastar R$6.000. Um MBA hoje, né, gira em torno, aqui no Brasil, em torno de R$18.000, um MBA. E uma certificação como essa, viu, bem mais barato, e ela é internacional, né? E o MBA lá fora nem se fala, né? O MBA lá fora é $100.000, né? Uma coisa muito cara, tá? Então, fica a minha dica aí. Se eu tivesse essa dica lá na graduação, claro, eu segui uma carreira, estou contente com ela, né? Mas se eu tivesse lá na graduação, talvez tido acesso, eu teria feito o CFA Institute, né? Teria tirado o nível CFA aí. Deixa eu ver aqui que alguém falou aqui no chat, ó. Ah, tá, ok. Pessoal, alguns estão dizendo que não estão conseguindo entrar, né? Hoje eu não tive dificuldade alguma, tá? Se alguém puder copiar aí o link e jogar lá no grupo, eu agradeço, tá? Lá no nosso WhatsApp, tá? Bom, beleza, gente. Eu quis mostrar isso aqui a título de incentivo, tá? Para quem quiser aí, ano que vem, né? Pode conversar comigo para a gente fazer o grupo aí. Deixa eu agora fechar aqui a câmera. E vamos lá. Bom, então, como eu estava falando com vocês, o Pedro está falando que não conseguiu. Eu não entendi. Ele está no chat, mas não está na aula, é isso?
Pessoal, alguém me explica o que está acontecendo aí? Deixa eu ver se no grupo lá alguém falou alguma coisa. Deixa eu entrar no WhatsApp aqui. Pelo visto, a gente vai ter que estar no Google daqui a pouco, né? Pelo visto, está dando muito problema aí o Teams. Para mim não está dando, tá? Só deu aquele dia e depois não mais. Deixa eu ver. Até tem mensagem aqui do CFA Competition. Bom, ninguém falou nada no nosso grupo aí, né? Então, sinal de que não está com problema, tá? Deixa eu ver ali. Alguém não conseguiu entrar? Bom, beleza, pessoal. Vamos continuar aí, né? Ninguém... Não estou entendendo. O Pedro, na verdade, falou que não conseguiu, mas está mandando chat, né? Então, acho que ele está conosco aí. Ou eu estou entendendo Ele errado? tá só mandando ali no chat, professor. Tá, valeu. No Obrigado, geral. Moreno. Se puder mandar o link Tô ali, tentando agradeço. colocar ele pra dentro, mas não tá conseguindo entrar. Mas não sei o que é. Alguma coisa lá com ele, parece. Mas é estranho porque ele não está aqui com a gente. Não tá, ele tá mandando lá naquele chat geral ali do Teams. Ele tá no Teams, mas não tá dentro da vídeo. Ah, eu achei que fosse no chat da reunião, que eu estou vendo ele aqui, ó. E que Bom, se aparece ali persistir... também. Como é que é? Não entendi, Moreno. Se manda ali no chat geral do Teams, ele aparece no da reunião também. Eu postei ali no grupo Ah, do WhatsApp o link direto pra entrar. Vamos ver se ele consegue agora. tá, entendi o que você falou. Não sabia disso. Pessoal, vamos quarta-feira aí, eu vou mandar um e-mail sobre isso, mas vamos quarta-feira então usar o Google, só para a gente como teste, pode ser? Fala, Moreno. Acho que ele conseguiu entrar agora. Ah, beleza, então tá. Então com o link eu acho que não precisa trocar pro Google, né? Beleza. O Google, esse link é sempre o mesmo, tá, pessoal? Então, assim, quer entrar na aula, é sempre esse link aí. Só clicar em cima que leva para lá, tá? Bom, vamos lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, na relação aqui risco-retorno, existe um ponto ótimo é o resultado dessa maximização aí, maximizar o índice de Sharpe, tá? Eu maximizo o numerador e minimizo o denominador. Muito bem. Bom, com isso, a gente viu lá, né, esse resultado da otimização leva a uma fronteira eficiente, que a gente chamou, né? E aí a tangente aqui no ponto, né? Tangente aqui, né, é o índice de Sharpe. E essa reta aqui é o modelo CAPM, onde diz que o retorno do ativo é o retorno do ativo livre de risco mais beta, que multiplica RM menos RF. Isso aqui é chamado de prêmio de risco. Tá legal? E o beta, em contrapartida ao risco absoluto, vou botar aqui, ó, versus beta. O que é o beta? O beta, pessoal, é o risco relativo. E aí, qual é a vantagem do risco relativo? Ele lineariza qualquer discussão, qualquer soma de ativos. Então, o beta de um portfólio, ele é o somatório dos betas individuais que multiplica o peso de cada ativo. O I vai de 1 até N. E a gente viu na aula passada também, por ele ser relativo, em relação ao mercado, relativo vem de em relação a gente viu o seguinte, que o beta maior do que 1 significa que aquele ativo varia mais na proporção que o mercado. Então a gente diz que são ativos agressivos. Tá certo? E beta menores do que 1 são ativos defensivos. Tá certo? Por quê? Quando o mercado sobe, por exemplo, 2%, o beta é meio, o ativo tende a subir 1, tá certo? Tende a subir menos, tá? Mesma coisa vale para baixo, tá? Se o ativo cair 2, não, desculpa, se o mercado cair 2, o ativo tende a cair 1, tá bom? E pessoal, quando a gente olha o beta assim, ó, pensa na atividade de gestão, tá? Um gestor de carteira de investimentos. Ele está acompanhando o mercado, está achando que o mercado vai
vai por uma determinada direção. Vamos supor que ele vai estar achando que o mercado vai cair, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele olha para essa fórmula e fala, opa, eu tenho que aumentar o peso em ações defensivas, porque aí eu vou diminuir o beta da carteira. Agora, se eu acho que o mercado vai subir, eu vou alocar mais em ativos que tem um beta maior que 1, para poder ganhar mais com o mercado. Tá legal, pessoal? Beleza? Todo mundo? Bom, essa foi a revisão aí breve de risco e retorno. Então vamos fazer exercícios, né? Trouxe aqui um banco de questões para a gente analisar aí e fazer com vocês, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu procurar só as questões com relação a risco e retorno, tá? Ó, e renda fixa, tá legal? Aí, pessoal, qualquer dúvida aí, por favor, me fale, né? Então vamos lá. 2 títulos de renda fixa são emitidos pela mesma empresa. Então, pessoal, tem lá, vamos supor lá, Petrobras. Isso aqui é uma suposição, tá? Você está falando que é a mesma Petrobras. Emitiu 2 títulos, tá? Título A e o título B. Vou botar aqui na cor azul agora, ficar Grêmio aí. Vence, né? Ó, e vencem daqui a 12 anos, com valor de face 100 mil. Então, as duas vencem em 12 anos. 12 anos. O valor futuro na A vai ser 100 mil e na B vai ser 100 mil. Tá? O custo de capital, taxa mínima de atratividade, então a taxa mínima de atratividade vai ser de 11% ao ano. Bom, o primeiro tem uma taxa de cupom de 10% ao ano para pagamento anual. Então ele está dizendo o seguinte, ó, o I do cupom aqui em cima é de 10% ao ano. E o I do cupom no B é de 12% ao ano. Espera aí, não, deixa eu ver. Desculpa, o primeiro tem uma taxa de cupom de 10 ao ano para pagamento anual, ok. Já o segundo tem uma taxa de cupom de 12 ao ano, só que ele paga semestral, então paga o semestre. Tá bom? Bom, não havendo outras cláusulas contratuais nem inadimplência, se os 2 títulos estiverem com seus preços justos, espera-se que... Bom, o que acontece? A taxa de cupom aqui, ó, é menor do que a taxa de mercado. Então, o que vai acontecer? Se é menor, eu vou ter um deságio, que eu vou estar remunerando menos, então vai custar menos. Então, aqui eu tenho um deságio. Aqui é o contrário. Tá? Esse negócio que ele falou, semestre, não significa nada, só uma informação vazia. Tá? É a mesma coisa que dizer que o sol é quente. Tá? Olha só, no B, pessoal, está dando que é 12. Então, ao contrário. Se ele está pagando mais do que o mercado, então o título vai ficar mais caro. Então, mais caro eu vou pagar um ágio. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? O primeiro título vai ter deságio e o segundo ágio. Então, letra A. Questão conceitual de renda fixa. Tá legal? Beleza. Questão simples, né? Mas exige aí um raciocínio. Vamos ali, 69. Vou fazer aqui com caneta agora vermelha. Considerando o modelo CAPM, então, ó, o modelo CAPM, então como é que é o modelo? O retorno do ativo é o retorno do ativo livre de risco mais beta, que multiplica o prêmio de risco, que é o retorno de mercado, menos o retorno do ativo livre de risco. Tá. Considerando o modelo CAPM e a realidade de determinado país, sabe-se que a ação de uma fábrica de tratores, então vou botar aqui, ó, fábrica de tratores. Falar em tratores, né, pessoal? Não sei se vocês têm acompanhado aí. Incrível como o setor de agropecuária no Brasil é líder no mundo, né? E é muito automatizado, né? Hoje é quase tudo robô, né? Impressionante ver ali. Colheitadeira, tudo é robô, né? Tá sumindo a atividade humana no campo, né? Mas, enfim. A fábrica de tratores tem um beta de 1,5. Tá. Que a ação de uma fábrica de tratores tem um beta de 1,5. E o custo de capital do acionista é de 17% ao ano. O que está dizendo? O RA
o retorno do acionista, né, o retorno exigido, é de 17% ao ano. Sabe-se ainda que a poupança, que é considerada uma aplicação sem risco, paga em média 8% ao ano. Então, ele está dizendo, ó, o retorno do ativo livre de risco é 8% ao ano. Isso já não nos pertence mais, né? A poupança hoje está pagando aí uns 2% por aí. E que a taxa de saneamento possui um custo de capital próprio de 14% ao ano. Então eu tenho outra empresa aqui, ó. Eu tenho a CIA, Companhia de Saneamento. O que ele está dizendo para a companhia de saneamento? Olha, para a companhia de saneamento, o RA dela é de 14. Aí está assim, ó, com base no exposto, o beta da companhia de saneamento é qual? Bom, então é o seguinte, a gente vai ter que descobrir aqui o prêmio de risco para jogar nessa outra aqui e descobrir o beta do saneamento. Então, parte 1. Né? Parte 1, vou botar em preto agora. Descobrir o prêmio de risco, que ele não deu explicitamente, né? Então, vamos lá. Vamos montar a equação. Ó. O RA é igual ao RF mais beta, que multiplica o RM menos o RF. Então, quem é o RA? O RA é 17% ao ano. Quem é o RF? 8% ao ano. Mais beta. Quem é o beta? 1,5. Que multiplica o RM menos o RF. Beleza. 17. Se eu não me engano, 17 menos 8 dá 15%. Confere? É isso aí. Não, é isso? Vou fazer na calculadora, por incrível que pareça. Não, dá 15 mesmo. Tô brincando, né? Tô brincando, mas tô checando aqui na calculadora, porque eu tô... Que 15, ó. Cruzes, é 9% ao ano, pessoal. Tô cansado aqui. Continha de mais e menos. Me perdi aqui. Vamos lá. Que 15? Errei feio aqui, não é 15. 17 menos 8 dá 9. É igual a 1,5, que multiplica RM menos RF, tá? Deixa eu dar um zoom menor aqui para a gente ficar com um quadro um pouco maior aqui. Beleza. Então, pessoal, 9 que divide 1,5, quanto é que vai dar? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui, 9 divide 1,5, vai dar 6. Então, pessoal, 6 é igual a RM menos RF, 6%. Legal? Agora, vamos pegar isso aqui e vamos jogar aqui em cima. Vou usar a mesma forma. RA é igual a RF mais beta, que multiplica o prêmio de risco, que é quanto? Que é 6. RM menos RF é 6%. Está dizendo que o RA é 14. O RF é 8. Mais 6%, que multiplica a beta. Aí, bom, 14 menos 8, 6%. É igual a 6%, que multiplica a beta. Então, beta é igual a 1. Acabou o exercício. Então, beta do saneamento. Tá ali, ó. Beta igual a 1. Fechou, gente? Simples assim. Vamos lá, questão 67. Pessoal, muito silêncio aí, alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Ninguém tá falando nada, então tô seguindo. 67. Deixa eu beber uma água aqui. Um investidor tem uma carteira com duas ações. Então, a ação A, ela é 50%, então WA é 50%, e o WB tem uma ação B, WB de 50%. O retorno esperado da primeira ação é de 5%, então o RA, retorno esperado aqui, é de 5%, com desvio de 10%. Então, deixa eu chegar para cá, dar um zoom menor. Está dizendo que o sigma A sigma A é de 10%. E o retorno da segunda ação é de 15%, então o retorno de B é de 15%, e o desvio padrão de B é 20%. Beleza.
Logo, o retorno esperado da carteira no próximo ano, então vamos lá, o retorno do portfólio vai ser WARA mais WBRB. Isso aqui a gente fez lá na aula do Excel com 6 ativos, né? Lembrando de onde vem o retorno do portfólio, é o somatório de sigma de WI, peso de cada ativo, vezes o RI. Então, retorno do portfólio vai ser WA, 50%, 5%, mais WB, 50%, Warner Bros. Ó. Até antes de eu vir para a aula aqui, meu filho estava assistindo ali o Looney Tunes, né? É muito bom. Vezes RB, 15%. Então, ó, aqui, pessoal, como é 50-50, vai dar 10, né? É a média. Somos 2 e divide por 2. Pô, que 20, 10%. Tá legal? Então, o retorno do portfólio vai ser de 10%. Tá, beleza. E eu estou vendo aqui que ele está falando do risco. Bom, o desvio do portfólio vai ser W vezes COV vezes W transposto. Isso aqui tudo ao quadrado. Tá legal? O que acontece aqui? O exercício não te deu a matriz de covariância. Ele não te deu a covariância entre A e B. Tá? Então, a covariância entre A e B ela é uma variável alfa desconhecida. Se a covariância não é conhecida, a correlação entre A e B também não é conhecida. Tá? Então, beta que eu não conheço. Tá? Não conheço alfa e não conheço beta. Então, eu nada posso afirmar com relação ao risco, tá? Porque está faltando esse parâmetro no exercício. Então, vamos achar alguma alternativa que corresponda a isso que eu estou dizendo. Tá legal? Então, vamos lá. Letra A, será de 10. Perfeito. Condigir o padrão de 15. Ora, ele não pode afirmar isso. Ele não te deu a covariância, então você não pode chegar em 15, tá? B, será de 10, condigir o padrão depende da covariância entre o retorno das duas ações. Perfeito. É a letra B, ele tem que te dar isso aqui. Quando ele te der isso aqui, então, ó, depende da covariância. Ok. Vamos ver as outras só por desencargo, tá, pessoal? C, será máximo, condigir o padrão mínimo, se os pesos da carteira forem 10 e 90, respectivamente da primeira e segunda ações. Ora, para maximizar, eu também tenho que ter a covariância. Então, ele não pode fazer essa afirmação. Ele não dá para chegar no ponto ótimo se ele não tiver a matriz de covariância. Então, a C não pode. D, aumentará se o peso na carteira da segunda ação diminuir. De novo, ele não pode afirmar. Ele não tem... Ele não tem a covariância, não pode afirmar, tá? Letra E. Só poderá ser calculado conhecendo-se a covariância entre o retorno das duas ações. Ora, isso aqui é só para te enganar. O que ele está perguntando? O retorno. O retorno só poderá ser calculado conhecendo a covariância? Não, o retorno é de 10. Então, a E não é. Tá bom? Então, 67O professor avisou ali no grupo do WhatsApp que caiu a luz, mas tá voltando já e ele já vai retornar para aula.
Pessoal, me escutam aí? Alguém levanta a mão, por favor? Quem me escuta? Beleza, obrigado. Pessoal, caiu aqui a luz, né? Como eu falei, demorou esse tempinho aí para eu ligar meu computador e reiniciar, tá? Vamos voltar lá então, estou abrindo aqui o arquivo de novo, tá? Já vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Bom, o que eu fiz até agora ali, eu vi que teve umas interações no chat de quanto tempo será a prova, né? Pessoal, quem quiser já falar sobre esse assunto prova, a hora é agora. Já pode ir perguntando aí que eu vou respondendo. É melhor perguntar, se puderem ali, perguntar no áudio, né? Ao invés do chat. Mas assim, a prova ali, respondendo, né, ela vai ter 60 minutos para responder, tá? Mais ou menos ali 60 minutos. Ah, alguém não está me escutando? Peraí, quem me escuta, levanta o braço. Beleza, então tá. Ô Igor, deve ser algum problema aí então teu aí, tá? Porque muita gente levantou aí o braço, tá? Beleza, vamos lá. O Igor tinha mandado logo que caiu, quando cortou o Ah, áudio. entendi. Tá, beleza. Então vamos lá, deixa eu compartilhar então aqui a minha tela de novo, tá? Tá, pessoal, então nesse momento aí vocês estão vendo de novo a minha tela. Deixa eu entrar aqui na aula de hoje, de novo do whiteboard, para a gente não perder. Vamos lá. Considerando, a próxima questão nem precisa resolver ali no quadro, né? Considerando os demais fatores constantes, o risco de uma carteira formado por duas ações, quando medido pelo desvio padrão da taxa de retorno da carteira, é inversamente proporcional a... Então, vamos lá. Vamos botar a fórmula de risco, né? Que ela está até aqui embaixo. A gente chegou a escrever ela aqui. Então, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Tá ela aqui, ó. Tá a formulinha aqui. Vou botar ela aqui de novo, tá? O risco de uma carteira, o sigma de portfólio, com dois ativos vai ser W1 ao quadrado, sigma 1 ao quadrado, mais W2 ao quadrado, sigma 2 ao quadrado, mais duas vezes W1, sigma 1, W2, sigma 2, que multiplica a correlação entre 1 e 2. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Considerando os demais fatores constantes, o risco de uma carteira formada por duas ações, quando medido pelo desvio padrão da taxa de retorno da carteira, é inversamente proporcional a... Bom, então é o seguinte, como é que eu diminuo o risco aqui? Se tudo está constante. O que ele está dizendo? A correlação está constante, o sigma está constante, o que eu posso fazer só é diminuir os pesos, né? Ou aumentar os pesos. Então, é inversamente proporcional ao quê? Ou seja, o risco ele cai quando acontece o quê? Isso que ele está perguntando para você. Tá? Então, ele cai, o risco, quando eu estou medindo como desvio, né? Ele cai quando o peso da ação de menor variância contida na carteira, pelo peso, exatamente, pelo peso de menor variância. Né? Aquele que tiver menor sigma é o que vai fazer o risco cair, porque é uma soma, né? Então aquele que tiver o menor produto aqui faz o sigma cair. Então a única que responde aí é aí. Vamos ver as outras só por desencargo. Ó. Variância do retorno da ação de menor risco contido na carteira. Bom,
Nada a ver, né? Porque ele está dizendo que a variância é fixa. Então, o que interfere não é a variância, é o peso, tá? É o W. Então, ó, peso da ação da maior variância. Não, o contrário, ele quer o que é inversamente proporcional. E soma dos pesos sempre vai dar 1. Então, realmente, a única que contempla aí é a letra E. Tá? Vamos ver alguma outra aqui com esse tema. Ó, 42. Considerando, usando o CAPM, então vamos lá, CAPM, vou botar aqui ó, o CAPM, lembra lá, como é que é o CAPM? Retorno do ativo é igual o retorno do ativo livre de risco mais a propensão a risco daquele ativo, que multiplica o retorno de mercado menos o retorno do ativo livre de risco. Ó, considerando o modelo do CAPM e considerando dois ativos de risco, então tem aqui o RB, ó, aqui é o RA, aqui então vai ser beta A. Então vai ser RF mais beta B, que multiplica RM menos RF. Considerando os dois ativos de risco com retornos esperados iguais e desvios padrões iguais, então ele está dizendo o seguinte, ó, o RA é igual... Tá, isso ele está dizendo para você. E o sigma A é igual ao sigma B. Isso significa que os ativos A e B são iguais? Não. Não, porque ele não está dando qual é a correlação entre A e B. Tá? Os seus preços serão... Nada pode dizer sobre os seus preços, pessoal. Porque se ele não deu a correlação, eu não posso dizer nada. Se ele dissesse que a correlação é 1, beleza, A é igual a B com certeza. Agora, como ele não deu a correlação, você não pode afirmar nada. Tá? Então, ó, os preços serão diferentes, verdade, se os investidores forem neutros em relação ao risco. Nada a ver isso aqui, né? Inventou. Diferentes, pois os ativos podem ter covariâncias diferentes com a carteira de mercado. Correto, porque ele não deu. Ó, o beta A pode ser diferente do beta B. Ele não disse se o beta A e beta B são iguais, justamente porque ele não deu a correlação. Lembra quem é o beta? O beta é a covariância da ação com o mercado sobre a variância de mercado. Tá legal? Então, não pode afirmar nada. Então, é diferente. A única que cabe ali é a letra B de bola. Tá legal? Bom, vamos aqui, ó, uma de renda fixa agora, 44. 44. A duração de um título de 2 anos de prazo, que promete pagar uma quantia... Ó, então, ele está falando o seguinte. Eu tenho um título de renda fixa, tá? De 2 anos de prazo. Então, aqui, ó, 2 anos de prazo. 2 anos. Que promete pagar uma quantia fixa no vencimento, então aqui é um Q fixo, um valor de vencimento, sem cupom ou qualquer outro pagamento. Bom, qual é a duração de um título que não paga cupom no meio? A duração é 2 anos. Duração é o prazo médio do título, tá? Lembrando, como é que é definida a duração? Duração é o período que eu estou do fluxo de caixa, vezes o fluxo de caixa descontado, então é 1 mais I elevado a N, isso aqui somatório, tudo isso que divide pelo valor presente do título. Tá? Isso aqui é a definição de prazo médio. Isso aqui é o prazo médio de um título de renda fixa. Tá legal? O nome disso aqui, prazo médio, é a mesma coisa que duration, ou duração. Tá? Mesma coisa. Tá legal? Beleza. Então vamos ver se a gente acha outra questão aqui do mesmo tema. Aqui, ó, 47. Um investidor que acredita na queda das taxas de juros, visando maximizar seus ganhos, deveria optar pela aquisição de... Ora, se o valor presente de um título, ele é o quê? É o valor futuro, que é 1000, da LTN, sobre 1 mais I elevado a N. Se o I cai, o valor presente sobe. Então, o único título que tem, ó, que ele está falando aqui, acredita na queda, o único que eu ganho com a queda são as letras do Tesouro Nacional, que hoje o nome é Tesouro Pré-Fixado. Então, a única que se ajusta aqui é a letra E de elefante. Tá bom? Beleza. Vamos ver se tem mais alguma aí.
Aqui, pessoal, 28. A 28 é uma questão de estatística até, muito mais do que uma questão de finanças. O coeficiente de correlação entre duas séries de retorno de ações. Ó, então, o que é a definição da correlação entre A e B? A correlação entre A e B é a covariância entre A e B, tá? Que divide o sigma A vezes o sigma B. Então, essa é a definição de covariação entre duas ações, tá? Entre a correlação de duas ações. Tá? É a covariância sobre os desvios individuais. Então, a única que atende aí é a letra E. Divide-se a covariância entre o retorno dos ativos pelo produto entre os desvios padrões. Está ali. Tá bom? Bom, então, 29. 29 é uma questão de renda fixa. A curva das taxas de juro é útil para a precificação de títulos de renda fixa. Em geral, porque ela... Bom, assim, ó, a taxa de juro ela te fornece o valor do título para diferentes vencimentos, tá? Então, a gente tem que achar algum parâmetro, alguma letra que corresponda a isso que eu estou dizendo. Então, vamos lá. A curva de juros é útil para precificação em geral porque ela cota diretamente os preços de títulos de renda fixa com prazos de vencimento diferentes. Não, porque eu não consigo cotar, por exemplo, título que não tenha vencimento intermediário. Então, a letra A não pode ser. Tá? Na B, fornece as taxas de desconto para avaliação de fluxos de caixa com vencimentos diferentes. Está certo. As curvas de taxa de juros, eu posso usar elas de forma implícita para obter a taxa de desconto para avaliação de fluxo de caixa. Então, é a letra B, de bola. Vamos ver as outras só, por desencargo. C, reflete diretamente os prêmios de risco de crédito, nada a ver, crédito é inadimplência, tá? Então mede risco de mercado e não crédito. D, tende a ser uma curva ascendente, isto é, quanto maior o prazo do vencimento, maior a taxa de juros cotada. Isso depende do mercado, pode ser uma curva descendente, tá? Ali em 2016 a gente teve uma curva descendente. Supõe que todas as taxas de juros são independentes do prazo de vencimento. É um absurdo também, não pode afirmar isso. Ela não é independente do prazo. Pode ser, mas pode não ser também. Então não dá para afirmar a letra E. 30. O risco de mercado de um título de renda fixa é... Pessoal, olha aqui. Quando que varia o valor presente do título? Tá? Quando que isso aqui varia? É isso que ele está perguntando. Quando cai a taxa de juros. Quando varia. Quando cai ou quando sobe. Né? Ou seja, o risco de mercado ele aparece quando varia o juro. Então, é decorrente da sensibilidade do preço do título à variação da taxa de juro. É a letra C. Tá? Só pode ser essa. Tá? As outras só por desencargo. O risco de mercado de um título de renda fixa é sempre igual a zero? Não. Sempre igual a zero? Não. Igual a duração de título? Pessoal, risco é monetário, duração é tempo. Então, nem pode fazer essa afirmação. E sempre maior que o risco de mercado de uma ação? Não. Renda fixa até pode ter um risco maior, mas em geral ele tem um risco menor até que o de uma ação, tá? Mas nunca pode dizer sempre, tá? Beleza. Vamos ver outra questão aqui, ó. Olha lá, ó. Um dos principais resultados do CAPM é o de que, em equilíbrio, a carteira de mercado é eficiente. Significa que a carteira de mercado, beleza, está sempre situada na fronteira eficiente, né? É o ponto tangenciando lá a fronteira eficiente. É esse ponto aqui, ó, que eu fiz com vocês aqui o gráfico. Tá lá, tá aqui o ponto, né? Aí o modelo CAPM tangenciando. Tá legal, pessoal? Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, caracteriza-se como carteira eficiente a carteira que tem risco igual ao ativo livre de risco? Não. Tem risco menor que o da carteira teórica do mercado? Não. Torna o CAPM válido como modelo de equilíbrio de mercado? Nada a ver isso, né? Então, a carteira eficiente é a carteira que tem um maior retorno esperado para o nível de risco. Perfeito. Ele é a resolução do problema matemático, né? Otimizar a relação risco-retorno. Então, dado que eu fixei o risco, qual é a carteira de maior retorno possível? É a carteira eficiente. Então, a letra D de dado. Tá bom? Beleza.
Ó, vamos lá, 25. De acordo com a versão simplificada do CAPM, aplicada a qualquer ativo, o beta de um ativo representa. Pessoal, beta, lembra? Beta é o risco relativo. É em relação ao mercado. Se é em relação ao mercado, eu não consigo diversificar, porque ele está fazendo em relação ao mercado como um todo. Então, o beta também é conhecido pelo risco não diversificável. Tá? Então, a única que corresponde aí é a letra E, de elefante. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Acho que agora nenhuma da parte CAPM aí. VPL a gente já fez. É isso aí. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui a minha câmera. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Bom, olha só, pelo plano de ensino, a aula que vem continua sendo de risco-retorno, tá? Então, eu vou fazer o fechamento e já vou introduzir o próximo tema. A gente está até, de certa forma, adiantado com relação ao plano. Acontece que essa aula de ensino remoto, ela costuma ser mais dinâmica, né? Como não tem muita como não tem muita dúvida, acaba que fica mais rápido, né? Vejam que eu fiz aqui um monte de questão e ninguém ponderou, né? Então, vai mais rápido, né? Acaba que é uma forma mais rápida. Lembrando, pessoal, que segunda que vem é feriado, tá? Mais um dia para a gente aproveitar a nossa casa. Então, é 12 de outubro, né? Então, a gente tem quarta-feira, faz uma pausa, volta na outra quarta. Mas essa quarta tem, tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Não? Então tá, então vou parar aqui a gravação.